E aí, gente linda, gente querida, sejam muito bem-vindos. Estamos gravando o episódio 001 do Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Olha que coisa linda. Tenho dois convidados maravilhosos, estão aqui comigo para o 001. Camila, esposinha linda, e o Fefe, irmão amado. Meu Deus, coração disparado. E o tema do nosso bate-papo de hoje é novas gerações. E aí nós queremos sempre trazer uma ferramenta muito prática para você ouvir esse conteúdo e trazer para a sua vida conteúdo prático para a liderança. E a pergunta que nós vamos debater hoje é muito cedo para liderar? Pense comigo, novas gerações. E eu começo com o primeiro quadro. Você viu isso? Olha só, comentário de uma notícia que foi publicada em 6 de dezembro de 2021, portanto já tem algum tempo já, um pouco mais de um ano. O autor do artigo é Rogério Melzi, que é cofundador e membro do Conselho Administrativo do Hospital Care. E esse artigo foi publicado em um site... LinkedIn, conhecem não? Opa. Maior rede social profissional. E o título do artigo é Jovens líderes são essenciais para as organizações crescerem. Jovens líderes são essenciais para as organizações crescerem. O que vocês acham? Vocês acham que isso é uma realidade? Fala aí, Cá. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Por que você acha que são essenciais? Entendo que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, e com toda essa expertise da juventude, desejo de crescer e também de se desenvolver muito rápido, eu acredito que seja fundamental, porque o mundo está mudando muito rápido e o jovem consegue acompanhar a mudança da mesma maneira. Então, eu realmente entendo que é uma cabeça boa para essa liderança de empresas grandes, enfim. E jovens líderes, por que não líderes mais experientes, Fezão? Eu acredito que o jovem ele tem a capacidade de criatividade. Eu acho que é um talento natural, justamente por causa dessas questões que a Ká colocou, de tecnologia. Eu acho que encontra novas soluções. Eu acredito que o poder criativo e uma sensibilidade nova, assim, nessa nova geração. E não o porquê de não, às vezes, dos mais velhos, né? Eu não acho que não é uma substituição de uma geração pela outra, mas eu acho que uma compõe a outra, uma acaba engrenando muito bem com a outra. Então, geração mais velha, eu acredito que traz uma prudência, traz essa questão de visão e tudo mais. E eu acredito que os jovens ele têm um poder de criatividade, de sonhar mais, enfim. Legal. Nesse artigo, o autor, ele lembra que Bill Gates tinha apenas 20 anos quando fundou a Microsoft. Eu, com 20 anos, estava na fila do Burger King, gastando todo o meu celular. E o cara fundando nada menos que Microsoft. Vai eu vendo. Ficando pobre, ele enriquecendo. Jogando bola de segunda a sexta. Steve Jobs tinha 25 anos quando a Apple chegou ao público. Fezão, 25 anos você já tinha a grana do Steve Jobs, já ou não? Eu queria 1%, eu acho. Nossa, estaria feliz. 1% estaria bem. Brian Chesky, o CEO da Airbnb, criou a empresa aos 27 anos, já não tão adolescente, né? Mas um jovenzinho já de 27. Mas Mark Zuckerberg estava com 19 anos quando lançou o Facebook. É brincadeira, minha gente. 19 anos, hoje o cara é um dos bilionários mais conhecidos sobre a face da Terra. Dá tempo ainda, né? Danielzinho tá com 15. O Danielzinho tá com 15. Vai que ele cria o Facebook. Dá tempo, Danny Boy. Até os 19 você faz a grana do Mark Zuckerberg. Por favor. Ai, meu Deus. Muito bem, então vamos lá. Quem sou eu? Camila Zemuner, Felipe Palhares. Quem é você, meu amor amado? Como que você se define? Quem é você? Apresente-se aí. Vamos lá, eu sou Camila, sou sua esposa. Essa é a melhor parte. Desse homem lindo, maravilhoso. Jesus, misericórdia. Que é meu, gente, por favor. O Senhor é bom demais comigo, não mereço. Tenho 37 anos, sou mãe do Dani e da B, Dani com 15, B com 12.
Dona do Barnabé, gente. Gente, o Barnabé é nosso cachorro. Ele é Ele tá com ótimo. quase 10 anos, agora ele tá com tosse, tá ficando meio velho. Ele tá com a crise de tosse, engraçado. É engraçado. Enfim, atualmente estou pastora, né? Na primeira IPI de Londrina, junto com esse time maravilhoso aqui. Eu gosto dessa definição, né? Ela fala, estou pastora. Sim. Cara, eu aprendi isso com meu pai, sabia? Já é raiz já lá de trás, né? Meu pai fala assim que nós não somos a nossa profissão. Então, eu estou pastora. Olha só, isso não é o que eu sou, isso não me define. Yes! Yeah. Mas eu acho que basicamente isso. Não sei o que mais Qual que que é eu a tua posso formação? falar. Que você se formou? Me formei em teologia, fiz o ensino médio, né, normal. Sou formada também no curso de manequim e modelo, gente. Minha primeira profissão na vida foi ser modelo, tá bom? Esse rostinho lindo. Um dia desses nós vamos falar sobre isso, mas olha só, quando eu conheci a Camila, ela tinha 17 anos, ela desfilava, era modelo de passarela, meu coraçãozinho ficou encantado, mas ela bateu o olho em mim e falou assim, Senhor, este é o modelo que eu pedi pra minha vida. Tudo começou, mas outro dia eu te conto essa história. Esse é o líder do meu coração, Senhor. Jesus tem poder. Bom demais. Formada em teologia, faculdade? Formada em teologia, né? Faculdade de teologia, nossa FATIP, faculdade da nossa igreja, da IPI do Brasil. E tem alguns cursos outros aí, mas nada como faculdade. E aí, Fezão, quem é você? Como você se apresenta? Fala pra nós. Como a gente aprendeu na igreja, né? Sou um filho amado do nosso Senhor, do nosso Pai. Tá lá na bio do meu Instagram lá. Sou filho de um pai que pode ser seu também. Então, pega a visão, pega a visão. Seu também. Hoje eu sou casado com a Tainha, que tá aqui nos bastidores. Mais conhecida como Nath, tá, gente? Natália. E tô casado faz 9 meses, estamos aí nessa nova fase da vida, tá sendo uma experiência muito legal, eterna, né? É o que nos ensinam e acredito que tá dando certo, estamos no caminho certo. Hoje eu lidero os pré-adolescentes e os adolescentes da nossa igreja, da faixa de 11 aos 17 anos. Posso falar da minha formação já? Deve. Tá, minha formação, então... Me formei no ensino médio, a vida inteira estudei em colégio público, fiz faculdade de engenharia civil, depois eu fiz pós-graduação MBA em gestão de negócios com ênfase em gerenciamento de projetos. E hoje, curso de teologia também, estou aí na luta para acabar essa faculdade. Quantos anos você tem mesmo, Fê? Eu tenho 27. Com esse currículo, né, o cara tem tudo na vida. 27, o cara tava... fundando o Airbnb, né? Pois é. Pô, tô liderando pessoas que vão... Exato, que vão fundar justamente outros... esse podcast é pra isso. Cara, aliás, esse aqui, ó, nossa identidade, Pode Liderar. Nós criamos esse nome justamente para que esse podcast seja assistido e ouvido por pessoas, Londrina, Brasil, mundo, de todas as faixas etárias. E o nosso desejo é trazer ferramentas práticas para realmente a gente, a partir das nossas experiências, inspirar o nosso ouvinte, o nosso espectador, telespectador, de que realmente é possível ser líder. O nosso tema de hoje é justamente esse. Novas gerações. A partir de que idade é possível liderar? Será que tem idade mínima, idade máxima, né? Vamos lá. Vamos para o nosso quadro Quem Pode Liderar? De acordo com o dicionário Michaelis, líder é a pessoa com capacidade de influenciar nas ideias e ações de outras pessoas. Pessoa com poder de decidir, de se fazer obedecer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, começar pelo Fefe aqui. Você acha que a sociedade tem contribuído para a criação de jovens líderes? Eu acredito que a sociedade forma líderes diariamente, não são poucos, são muitos. A questão que me vem é a capacidade e para o que essa pessoa tem influenciado. Então, o líder, a gente falou aqui, né, que é a capacidade de influenciar nas ideias e as ações de outras pessoas. Então, a internet está aí para isso, né? O tanto de influenciadores que temos, o desejo dos pré-adolescentes, principalmente, todos querem ser youtubers e não deixa de ser uma liderança. Então, eu acredito que a sociedade tem formado muitos líderes. E aí, como é que é esse lance? Aproveitar esse gancho que você deu aí com relação aos youtubers, influenciadores. Por que você acha que esses caras estão querendo tanto influenciar? Eu acredito que
A inspiração entra na questão do estilo de vida, principalmente. Então, normalmente, um influenciador ele mostra uma ideia de vida que não necessariamente é real. Então, muitas vezes acaba produzindo um conteúdo que não é que é utópico, mas mostra as partes boas de uma vida de luxo. Enfim, a maioria dos influencers tem sobre o estilo de vida dele, né? Então, o pré-adolescente ele quer fazer também do estilo de vida dele um modelo a ser seguido. Então, assim, é a expectativa de fazer o que uma pessoa que ela admira faz. Então, eu vejo que é nesse sentido que eles querem... Olha que frase interessante, você falou, modelo a ser seguido, porque o que pega para os influenciadores é o número de seguidores, não é? Entre aspas, hoje em dia a gente falando em identidade, quem sou eu? Eu sou o cara que sigo, ou eu sou o cara que sou seguido, né? E quantas vezes a gente vê nos influenciadores, 150, 200, 1 milhão, 7 milhões, né, de influenciadores que são, de seguidores, que é o público-alvo, o cara se autoavalia um cara de competência, de sucesso, porque tem muitos seguidores, né? Você acha que a sociedade tem formado líderes? E qual é a qualidade desses líderes que estão sendo formados, meu amor? Formado líderes, com certeza. Concordo super com o Fê. Eu realmente acho que tem formado, mas a qualidade é que é questionável. Ir para uma faculdade não quer dizer que você vai se tornar um bom líder. Então, eu vejo que a sociedade, os ramos, o trabalho onde nós estamos, não necessariamente garante a qualidade daquilo que nós vamos entregar como liderança. Mas nós temos condição de melhorar essa qualidade. Então, eu não posso entrar na vala comum de querer ser como todos. Eu preciso descobrir qual é o meu caminho, onde eu vou me dar bem, se é uma liderança, em que ramo, em que situação, e preciso deixar nascer, trazer para fora mesmo, extrair de dentro de mim o melhor que eu posso com relação à liderança. Então, quando a gente fala sobre liderança, sociedade formando, a gente vê que a sociedade em si, ela traz consigo uma bagagem. Então, a sociedade não inventou a liderança existe há muito mais tempo. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, a gente vê Jesus sem rede social, sem absolutamente nada, influenciando, né? Por onde ele passava, multidões o acompanhavam. Então, nesse sentido, qual é a qualidade daquilo que nós temos oferecido? Jesus ofereceu a melhor qualidade, né? Então, ele, como mestre dos mestres, um bom líder, ele desenvolveu nas pessoas o melhor que elas tinham. Então, hoje, por exemplo, eu, Fê, você, à frente de uma galera jovem, até os jovens mais velhos, né, mesmo, nós precisamos aprender a extrair, ajudar as pessoas a encontrarem o que elas têm de melhor dentro delas, para que elas possam ser, de fato, qualificados para a posição de liderança. Muito legal. E olha só, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, né? Nós somos parte da primeira IPI de Londrina e já há bastante tempo estamos trabalhando com novas gerações. Esse tema, para mim, além de ser apaixonante, eu acho que tinha que ser o episódio 001 do Pode Liderar, porque realmente Deus nos mostrou um caminho. Nós criamos praticamente do zero a Juventude AMP, vinda de um legado, de inspiração de muitos líderes que vieram antes de nós. E com a graça de Deus nós estamos hoje colhendo frutos de muita gente. Muitas sementes foram plantadas, mas de algo que Deus tem depositado sobre a nossa vida, que é a liderança da Juventude AMP. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Então eu me sinto muito à vontade para falar sobre novas gerações, formação de liderança, qual a idade certa, será que é muito jovem um cara de 14, de 16 anos? Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, a igreja hoje, vamos pensar em igreja de modo geral, para depois a gente entrar no case Juventude AMP, a nossa história. Vocês acham que a igreja como um todo tem aprendido, tem conseguido produzir jovens líderes vindos das novas gerações? O que vocês acham, Fê? Então, pergunta de milhão, né? É uma pergunta de milhões, bem complexa. Mas eu acredito que, por um instante, as igrejas no Brasil perderam o timing dessa transição. Então, a gente falou lá, né? Você começou o podcast falando sobre jovens que são essenciais para as organizações crescerem. Isso inclui igreja, né? Igreja é uma organização, né? Exato. Então, eu vejo que as igrejas perderam um timing sobre isso. E as igrejas que tiveram esse timing mais rápido, tipo, essa sacada mais rápido,
são as igrejas que hoje a gente vê se desenvolvendo e crescendo e tendo uma expansão. Então eu vejo que de maneira nacional, digamos assim, eu acho que muitas igrejas perderam o time e a gente vê histórias de igrejas capengando, digamos assim, capengando, se arrastando para a igreja acabar sobrevivendo. Dá a impressão de que nós, pastores, estamos sempre na expectativa de uma criança que cresce na igreja e que se torna um fora de série, ou alguém que vem de fora porque veio estudar em Londrina, família que vem de mudança, e de repente alguém fora de série surge para ser o nosso próximo líder de adolescentes, de jovens, e na verdade não é bem assim, a realidade mostra que não é assim, né? Se a gente for considerar que a igreja, mesmo as grandes empresas, tá? São organizações, mas elas também são organismos, porque são formadas de pessoas, certo? E pessoas são vivas, elas mutam o tempo todo. Se nós colocarmos apenas organização, nós vamos cair nesse... generalizar, talvez, não, né? generalizar, mas nós vamos cair nesse déficit de não produzir, não potencializar as novas lideranças, entende? A nova geração para um espaço de liderança. Se a gente pensar em organização, porque organização requer tudo muito comum, muito igual sempre. E a nova geração, ela não é igual. Cada nova geração tem a sua peculiaridade. Então, como organismo, aí sim, as duas coisas juntas, a gente consegue olhar para essas novas gerações e trazer o potencial que cada uma delas tem, formando, de fato, grandes líderes. Vamos falar um pouquinho da nossa igreja, porque eu creio que esse case dos últimos anos com relação à Juventude AMP pode ser inspirador para outras igrejas, e provavelmente neste momento tem pastores, líderes de célula, líderes de jovens, pessoas comuns, né, que estão ouvindo o nosso podcast. E como que a nossa igreja, como que vocês acham, como que vocês avaliam que a nossa igreja se posicionou nos últimos anos para cuidar especificamente das novas gerações? O que você acha, Fefe? Eu acredito que a nossa igreja teve um momento que tinha perdido o timing, né? E quando o AMP começou, foi um processo que eu acredito de limpeza, de cuidar dos corações de quem já estava tentando fazer algo, mas eu acredito que o investimento há 8 anos atrás foi feito, uma visão de tempos atrás, e a gente está vendo agora os frutos, né, começarem a surgir. Então, a gente esse ano começou o ano cantando pneu, a galera tá lá em cima, mas eu vejo que foi um trabalho árduo de lá de trás, da gente ter essa reciclagem, não é no sentido de pessoas, mas de pensamento, de investimento. Então, eu acredito que a igreja tem investido muito, a gente, inclusive, em recursos financeiros, que tem contribuído muito para isso. E eu vejo que na pandemia, assim, foi uma sacada que a gente teve, estratégia do Espírito Santo, foi as salas, né, que a gente teve no Zoom, que manteve a igreja conectada. Enfim, eu vejo que na pandemia parece que a gente não deixou de ser igreja, como era o receio. Então, a juventude manteve-se conectada e quando voltou muito bem. Então, eu vejo que isso é fruto de um investimento, igual você falou, de trabalho, de pessoas que estiveram antes da gente e que agora a gente só está dando continuidade, se reinventando sempre, igual a Ká falou, né? Porque eu acho que a organização, ela traz ordem, e o organismo, ela traz atratividade, né? Dinamismo. Então, eu vejo que é o combo desses dois. Eu acho que a Ká se posicionou muito bem nesse sentido. E a nossa igreja tem vivido isso. Assim, eu tenho visto ideias fora da caixa e a gente tem que sonhar mais e estimular mais. Obrigada, pastor Rodolfo. Desculpa se a gente está fazendo alguma coisa de errado. Na realidade, vale lembrar, né, que hoje nós temos um trabalho sistematizado. Se a gente olhar o retrato, né, dar um zoom para a nossa realidade hoje, é algo muito desejável, acho que é fruto de muito trabalho. Mas nós temos um trabalho com crianças, pastor Andréia, trabalho bem elaborado, galera da Vila, área infantil, em Vila Esperança, assim por diante. Aí nós temos os pré-adolescentes e adolescentes, que estão diretamente ligados com o Fefe. E aí nós temos jovens mais, que estão debaixo de você, meu amor. E essa é a identidade, Juventude AMP.
Significa AMP mesmo? O povo zoa eu, né? Gosta, né? Ampliar a luz do reino, amplificar a verdade da cruz e amparar os aflitos. Muito bom. AMP. E você acha que a nossa igreja hoje está conseguindo alcançar o coração das novas gerações, criando uma engrenagem capaz de fazer com que as crianças permaneçam e sejam amplificadas mesmo dentro da igreja local? O que você acha? Eu acho isso, eu tenho certeza de que sim. Hoje, olhando para a nossa igreja, a preocupação que ela tem com as novas gerações, o olhar da nossa igreja, entendendo que a criança não é o futuro, mas ela é o presente da nossa igreja. A gente sempre fala isso, é muito legal. Porque falar que a criança é o futuro, você não pode correr o risco de não olhar para ela agora e prepará-la para agora, né? O que no futuro ela pode alcançar como o seu máximo potencial. Então, a nossa igreja vê mesmo as crianças como presente e investe nas crianças hoje de forma muito intencional. A pastora Andréia tem um cuidado, um zelo muito grande. O conselho da nossa igreja realmente entende essa visão e trabalha nessa direção. Então, quando as crianças saem ali do infantil preparadas, gente, coisa mais linda, vê-las falando catecismo, por exemplo, né? Que para nós pode parecer algo corriqueiro ou até bobo, vamos deixar para lá, por que isso? É tradição, para que tradição? Nós precisamos também da tradição, porque a tradição nos dá chão, né? Sim. Ela faz a nossa base. Então, tem uma frase famosa quando fala de tradição, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde ir. Exato. Ou para onde está indo, né? Então, nesse sentido, a criança ela vem com uma tradição, ela vem com um chão muito robusto, muito forte, né? Uhum. E aí, isso é muito legal, porque quando a gente vai vendo, por exemplo, adolescentes crescendo com essa base, então eles vêm pra gente na linha com o que eles receberam do infantil, chega aqui com o Fê, vão criando também no trilho, vão sendo criados num trilho de educação que vai dando chão, mostrando para eles quem eles são, a identidade deles, não é isso, Fê? Que está sendo trabalhado forte, isso. né? E também o que junta nessa parte da igreja, eu vejo que é a conexão com os pares, né? Então, na hora que ele entra na fase da adolescência e pré-adolescência, a conexão com os pares potencializa também. Uhum. E aí, quando ele passa ali pela parte dos adolescentes, entra na juventude, o medo de todo pai, toda mãe é, e agora? Meu filho está indo para a faculdade. Né? Os caras têm Esse medo, né? Os caras têm medo. É a melhor parte da juventude. E é quando a gente está olhando para eles e falando assim, eles vão para a faculdade, vão entrar, vão arrebentar lá, né? Então, esse é o nosso maior desejo. E hoje, a forma como a igreja tem potencializado cada uma das fases proporciona que um jovem entre para a faculdade de fato preparado, para realmente saber quem ele é, o que ele crê, o que ele defende e por que ele está ali. Ele sabe o motivo dele estar ali. Então, eu realmente vejo a nossa igreja potencializando tudo isso, sabe? A educação, os princípios, junto com a família, que é importantíssimo. Obviamente, o nosso desejo aqui não é falar daquilo que a gente faz, né? Dá a impressão até de que a gente pode estar super exaltando o nosso trabalho, mas principalmente como nós temos feito, que é o que eu acho que é o mais importante para trazer insight para quem está nos assistindo agora, ouvindo o podcast. Um sonho pessoal que nos últimos quase 9 anos, né, ou mais, até a gente tem vivenciado, é que assim como a Bíblia fala de geração em geração, de geração em geração, eu creio que hoje nós temos conseguido fazer esse cuidado, uma geração cuidando da outra geração, né? Porque um líder, ele não é formado, claro que essencialmente qualquer pessoa pode desenvolver liderança em qualquer fase da vida, mas se a gente desde a infância, a criança, né, vai fazendo seus 11, 12 anos, vai entrando na pré-adolescência, nós já precisamos colocá-las com os olhos para a geração que está vindo, porque ela já é um instrumento, né, dentro da sua própria geração, como você falou, dos seus pares, né, da sua tribo, mas ela já está cuidando das crianças. E daí chega na adolescência, ela cuida da sua geração, mas ela cuida dos pré e assim sucessivamente. Você acha que as igrejas estão trabalhando nisso, de uma geração cuidar da geração, da próxima geração? O que vocês acham? Eu acho que nem sempre, mas eu vejo que está mudando muito isso. Eu entendo que ainda existam pessoas que... Sabe aquele amor pelo cargo? Então, a pessoa tá pegadinha ali, né?
E esse amor, às vezes, nos impede de avançarmos com relação a esse potencial que existe em cada liderança. Eu realmente entendo essa liderança de uma geração liderando a sua mesma ou a próxima. Sendo uma inspiração para a sua própria geração. Inspiração. Isso é exemplo, porque a gente fala muito que liderar não é você liderar por teoria, é por exemplo. Liderança se faz por exemplo. Uhum. Então, veja o que eu faço, né? Uhum. E faça também. Se eu não tiver como um espelho para aquela pessoa, não vai funcionar a minha liderança, certo? Uhum. Então, a gente fala muito para a galera, né? Olha, o meu teto é o chão de vocês. Só vão. Só vão. Naturalmente, assim, um adolescente, ele olha o jovem. Uhum. Ele não olha um adulto da comunidade, da igreja, para ser... Claro que existem pastores e líderes, mas naturalmente um adolescente, ele olha um cara de 14, ele olha para um cara de 18. Pô, é tangível, daqui 2, 3 anos eu tô tirando carteira igual esse cara, tô entrando para a faculdade igual esse cara, tô prestando vestibular, assim por diante. Vocês acham que a gente tem conseguido fazer isso, Fê, hoje? É até engraçado que tem uma experiência com os jovens da igreja, porque a gente não tem... Muitas vezes, quando a gente lidera... Às vezes a gente lidera sem saber que a gente está liderando. Então, tinha um adolescente na igreja que uma vez eu levei ele para uma vigília com o pessoal da minha idade. E daí ele tava se sentindo o máximo, assim, de tipo, tô no meio da galera mais velha. E daí o entusiasmo dele foi tão grande. Ele falou, eu sonho ser igual vocês e tudo mais. E ele honrou a galera ali naquele momento dessa vigília que a gente estava fazendo. E eu fico pensando isso, e a galera da minha idade, teoricamente, a geração que a gente está, às vezes tem dificuldade de olhar para essa geração mais nova, porque às vezes nem sabe que são exemplos, entendeu? Então, tipo, às vezes a pessoa ela é um exemplo, mas ela não sabe que ela é um exemplo. A gente acaba não sabendo a liderança que a gente acaba exercendo, mas tem total influência na geração que está chegando. Então, nós precisamos nos portar como exemplo. E quando eu trouxe esse senso, eu falei a galera tá olhando para nós precisamos liderar a geração mais nova. E daí dá alguns cliques, alguns insights. E daí você vê o movimento acontecendo novamente. Então, é sempre assim. O artigo que nós estamos nos baseando aqui, né, desde o começo, lá, jovens líderes são essenciais para as organizações crescerem. E, obviamente, nem toda empresa, nem toda igreja, nem toda família entende e percebe o potencial das novas gerações, dos líderes, para poder desenvolver esse potencial desde a infância, né? Porque é muito comum a gente perceber alguns pais, cara, essa profissão não vai dar em nada, você precisa estudar, senão você não vai ser ninguém na vida, e palavras de reprovação, e aí todo jovem líder que tem um potencial para se desenvolver acaba recebendo dentro de casa, da própria família, as pessoas que mais têm autoridade para falar para a gente, nossos pais, familiares, amigos mais próximos, líderes diretamente ligados a nós. E essas pessoas acabam nos comparando com outros líderes, menosprezando a profissão que a gente está sonhando desenvolver, o curso que a gente está querendo prestar e assim por diante. Mas o que vocês acham sobre os pais que estão com medo de enviar seus filhos para universidades públicas, por exemplo? Nós estamos falando de Universidade Estadual de Londrina, uma das grandes universidades, sempre época de vestibular, a cidade ferve, como recentemente nós tivemos. O que vocês acham desses pais que têm medo de enviar os seus filhos para a universidade? De enfiar os filhos na universidade. Enviar. Eu realmente vejo... Vamos lá. Conversando recentemente com uma mãe... Foi exatamente isso que ela falou assim, eu tô orando porque não quero que meu filho entre na universidade. Eu falei, não, calma, como assim? Você não quer que ele entre? Me explica melhor. Não, porque vai chegar lá, ele vai ser corrompido, ele vai... Ideologias. As ideologias vão consumi-lo e ele vai se entregar. Eu vejo hoje esse medo dos pais no sentido de, talvez... um pouco de despreparo, inclusive, dos pais, que não foram anteriormente também preparados e não souberam lidar com algumas situações. Hoje, eles encaram nos filhos os próprios medos.
Entende? Sim, perfeito. Então, nesse sentido, quando eles olham para a faculdade, eles têm medo de vivenciar novamente algumas coisas que viveram lá atrás. E aí isso impede o crescimento do filho, isso impede aquilo que o filho está sendo, de fato, projetado para ser ali na frente. Então, esse impedimento, ir para a faculdade, não pode nos gerar um medo, tem que nos gerar, na verdade, uma cumplicidade entre família, né, pais e, no nosso caso, como liderança, essa cumplicidade, essa amizade, onde a pessoa, o jovem, o adolescente, tem liberdade para chegar, conversar, de fato entender quem ele é, qual o propósito que ele tem na vida, por que é que ele vai entrar para aquela faculdade, para aquele curso, qual é a intenção. Você quer ganhar dinheiro? Esses dias a gente conversou com o Danielzinho e ele estava apavorado, que ele queria... Ele estava entendendo uma direção na vida e agora ele está tendo que decidir, né? Já o itinerário, né? O novo ensino médio exige que o adolescente, no primeiro ano, decida qual o itinerário, o que ele vai fazer na faculdade daqui 2, 3 anos. É puxado, com 15 anos de idade, né? No caso do Danielzinho já está até mais à frente. Tem amigos na sala dele que tem 14 anos e que... Aos 14 eu tenho que definir qual vai ser minha faculdade? É apavorante. Se não a faculdade, mas você tem que tomar uma escolha hoje, ou área de humanas ou área de exatas, né? Que é a nova indicação do Ministério da Educação. Exatamente. E é apavorante. Só que, por outro lado, eu vejo isso como sendo necessário também, importante para a formação de um bom líder. Não dá para deixar chegar lá, né? Exato, porque senão eu tomo a decisão de forma atrasada ou de forma... súbita, sabe? Sem pensar direito naquilo. Então, se você tem que tomar essa decisão, começa a ser cobrado numa decisão agora, quando você chegar lá, você está mais firme naquilo que você quer ser, né? Ou não quer ser. Então, é legal essa caminhada. Conversando com o Danielzinho, ele falou, tô com medo, né? Eu falei, filho, o medo não pode te estagnar. Ele não pode te deixar ficar estagnado. O medo que é bom é aquele que te faz olhar e ampliar os horizontes. Buscar recursos para tomar decisão, conversar com pessoas. Deixa eu entender onde eu estou pisando, né? Então eu vejo assim que os pais muitas vezes estão sendo estagnados com relação aos filhos por conta do medo. Quando, na verdade... Precisamos conversar mais, entender melhor qual é o propósito, qual a vocação de cada um dos nossos filhos, né? Cada um é de um jeito, enfim, e potencializar isso. É que proteger os filhos não é tirá-los do mundo, mas é prepará-los para irem ao mundo. Então, é equipá-los. E o que eu vejo é esse medo, né, dessa guerra, e no sentido... do filho entrar num mundo novo e tá tudo certo, e vai acontecer em várias fases da vida. Por exemplo, eu tô vivendo agora com a Nath o mundo novo do casamento. Claro. Depois eu vou viver o mundo novo de ter filhos. Então, eu vejo que essa superproteção dos pais em relação a alguns assuntos tem gerado alguns danos emocionais, inclusive nos filhos, tirado muitas vezes a capacidade de liderar, de tomar decisões. Enfim, mas é isso. Tem que prepará-los ao invés de excluí-los. Pergunta polêmica. O que vocês acham daqueles jovens que entram para a faculdade e perdem a linha com carretel e tudo, né? O cara que quebra tudo, descobre a liberdade, agora eu vou fazer aquilo que eu nunca pude fazer, meus pais agora soltaram a mão, agora eu tenho autonomia, liberdade dos meus horários, tenho até um carro, uma moto, vou de ônibus, volto a hora que eu quero. O que vocês acham desse jovem que entrou na faculdade e quebra tudo? Vamos lá. Começa aí, cara. Eu vou na onda. Vai surfar na mesa? Bom, vamos lá. Eu acho que o jovem que entra e perde a linha, né, digamos assim, é o jovem que... Pode falar? Pode falar mesmo? Pode. É o jovem que muitas vezes não teve abertura para conversa dentro de casa, que não recebeu, de fato, um acolhimento, entende? Para fazer perguntas que precisavam ser feitas naquele momento, né, lá atrás. E quando chega na faculdade, vê um universo muito amplo, né, aí ele se perde. Então, eu vejo esse jovem como alguém literalmente perdido, sem bagagem, sem fundamentação, sem princípios fixados, entende? São princípios que foram lançados um dia, sim, mas não necessariamente
sentados, conversados, entendidos, explorados em família, né? Porque daí ele chega lá, ele quer descobrir quem ele é, quando na verdade ele tinha que ter descoberto isso antes. Que eu vejo que algumas variáveis, né? A gente tentar definir isso em uma frase ou em pouco tempo, acho que é até um tema para um novo podcast. Né? Okay. Mas eu vejo que tem a questão da composição familiar, no sentido de instrução mesmo, moral. Eu acredito que tem a questão de igreja, que muitas vezes flerta com a religiosidade, né? Então, no sentido de regras, e não pode, e é sempre essa coisa com esse julgo de não pode, você não pode. Regular comportamento. Regular comportamento. Aí. E entra a questão das amizades também, né? Que se você tem um círculo de amigos que professa a mesma coisa que você, que tem a mesma moral que você, isso se torna muito mais fácil. E a gente não pode tirar também a questão da responsabilidade da própria pessoa que entra na faculdade. Sim. Então, assim, eu vejo que é uma variável dos pares, dos pais, da igreja, no caso, a religião, a maneira como a religião foi colocada, e a variável da pessoa mesmo ali, né? Então, as questões de escolha. Então, acho que é um caminho muito complexo. Tá, tem gente que tá nos assistindo agora, nos ouvindo e xingando a gente, óbvio, né? Certeza. Nossa, os caras são moralistas. Eu entrei na faculdade agora eu quero ser livre, ninguém manda em mim, sou maior de idade e tal. Qual tem sido, agora vamos falar na prática, né? Qual tem sido a nossa postura como líderes das novas gerações, principalmente agora diretamente envolvido vocês dois, qual tem sido a postura de vocês com esse jovem? Esse adolescente que entrou na faculdade e, de repente, se distancia de nós, se distancia da igreja, os pais nos procuram para pedir ajuda, porque o filho, enfim, enfiou o pé na jaca e tal. Qual tem sido a nossa postura como líderes, como pastores da igreja? O que vocês falam? Como que vocês têm agido? Uma palavra. Amor. Yes. Não tem outra forma de agir. Acusação? Em amor. Não, acusação jamais. Até porque o acusador Julgamento? tem nome, né? Quem acusa e tem não nome. É Camila. Não é a igreja. Não cabe a nós esse papel, porque nós não fomos chamados para julgar ninguém, nem apontar o dedo para ninguém. Nós fomos chamados para amar. Então, como igreja, a nossa função hoje, nosso trabalho como liderança, né, Fê? É acolher, é amar, é ir atrás e dizer para a pessoa, tá tudo bem, vem cá que a gente te ama. Eu amo. E não é, mas não é um amor falso. É um amor real. É um amor que entende que a pessoa está passando por um momento difícil, mas que estende a mão para dizer, olha, tá tudo bem mesmo, eu tô aqui. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Então, amor é a palavra. Eu vejo que tem dois tipos de pessoas, digamos assim. A pessoa que mete o pé na jaca e não quer saber, não quer, nem responde mensagem. Já mandei mensagem para jovens, nem respondem. E tem as pessoas que confessam e na questão de que apresentam as lutas, né? Então, as lutas são reais. Eu passo as minhas lutas e a pessoa está passando um momento de luta na universidade. Então, eu vejo que cada um a gente trabalha de um jeito, porque eu não consigo meter o pé na porta da casa de uma pessoa que não quer a minha ajuda, que não quer me escutar e levar ela para a igreja. Agora, a pessoa que está aberta, que busca uma orientação, busca uma influência, busca uma direção, aí a gente trabalha com amor, com graça, né? Graça sobre graça sempre. É o que a gente sempre fala, né? Tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. Na opinião de vocês, qual é o perfil, então, do jovem que entra para a faculdade e já pode liderar? Qual o perfil? Quais são as características desse cara, dessa menina que entra para a faculdade e influencia mais do que é influenciada, que rapidamente cria ao seu redor um núcleo de relacionamentos saudáveis, onde ela vai ter o domínio, se não o domínio total, mas ela vai ter grande possibilidade de não ser influenciada a ponto de chegar ao ponto de fazer aquilo que ela não queria ter feito, por exemplo. Qual é o perfil? Quem pode liderar? Então, o que eu penso é que nós sempre somos liderados, mas liderar eu acredito que também é uma questão de escolha, certo? Então, nós lideramos e somos liderados. Eu sou liderado por você e eu lidero outras pessoas. O que eu vejo nessa questão de universidade é que as pessoas, a faculdade em si, ela lidera e não forma líderes. O que eu tenho percebido... Lidera, na tua percepção? A faculdade ela lidera e não forma líderes. Isso, e não forma líderes. Então eu tenho tido essa percepção. Legal. Forma profissionais. Isso. E a opção
daí eu acredito que a gente tem a opção de escolher quem nos lidera. Eu acredito que a gente pode escolher quem nos lidera e também podemos escolher liderar. Então, eu estava conversando com uma pré-adolescente que mudou de colégio recentemente. E o medo dela era as novas influências. Eu falei, você tem que liderar. Você precisa ser a pessoa que influencia as outras. E o que eu creio, assim, na questão de uma característica do líder, nesse sentido de influência em faculdade, escola e tudo mais do que um cargo, é a questão da pessoa ser uma pessoa legal. Não tem como ser chato. É sério. Porque assim, Crente chato ninguém aguenta, então, né, tipo velho? assim, se você é uma pessoa legal, as pessoas vão querer estar perto de você. Vão procurar uma determinada validação, uma influência em cima da tua palavra. Fica a dica, certo? se você anda sozinho. Já é um mau sinal. E normalmente a pessoa que é influenciada, ela quer a validação de alguém. E daí que entra a questão de fazer coisas que moralmente eu não faria, fazer coisas que não é da minha cultura familiar. Então, às vezes, as pessoas elas procuram ser lideradas e procuram a validação de líderes naturais nesse sentido de querer agradar essas pessoas. Então... Bom, em linhas gerais, vocês acham que as universidades, por melhores que sejam, pode pegar aí a mais... talvez menos conhecida, mais regional, com poucos alunos, pouca influência, e as universidades, sei lá, UEL, USP, as federais, tal, PUC, assim por diante. Vocês acham que, em geral, as universidades têm formado líderes na sociedade? Não. Não, por quê? Com certeza. Por que não? Justamente por isso, porque eles formam profissionais. E liderar tem a ver com coração, tem a ver com caráter, tem a ver com princípios, tem a ver com bagagem. Então, quando a gente fala de faculdade, ela te dá ferramentas, mas ela pode não moldar o seu caráter, entende? Então, a liderança efetiva, a liderança de verdade, é uma liderança que lidera por caráter, por princípios. Então, eu não vejo a faculdade hoje... O Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Ele... falando sobre liderança, e ele escreve... São 3 livros. É uma trilogia que dá para você ler separado, enfim. É o Homem Mais Feliz do Mundo, se eu não me engano. O Homem Mais Inteligente e o Maior Líder da História. E nesses 3 livros ele vai falar muito sobre essa questão da educação bancária, que é uma educação que você vem e deposita um conteúdo na vida da pessoa. Mas aquele conteúdo não necessariamente... vai ser utilizado para que ela seja um líder. Quando, na verdade, nós precisaríamos, né, como sociedade e as grandes faculdades, até mesmo os colégios, liderar também, ajudar cada um a ser líder de si mesmo. Primeiro eu preciso ser líder de mim mesmo, para depois, então, eu estar apta a ser líder de alguém. Então, Augusto Cury trabalha muito sobre essa questão. Fica a dica de leitura aí, porque ele fala muito sobre o liderar o eu, que é muito complicado, do lixo que a gente recebe constantemente, o tanto de lixo que a gente produz, o tanto de lixo que a gente retém, que nós precisamos desintoxicar, fazer uma limpeza aqui na lixeira, né, interna, para realmente nós entendermos essa ideia do que é ser líder. Legal. O líder que não sabe liderar a si mesmo, ele vai ser um fracasso como um líder. Você acha isso, Fê? Com certeza, né? É que as duplas, o conteúdo que a gente acaba consumindo muitas vezes é o mesmo. Então eu vejo que nisso que a Ká falou sobre o líder, ser líder de você mesmo, eu acredito que isso também não tira o coração ensinável do líder, que é um fundamento. Então o líder, por mais que ele lidera, não é uma autossuficiência, né? Não está ligado à autossuficiência, mas eu acredito que está ligado à questão de convicções. Então, nós temos convicções, nós precisamos, igual eu estava falando, né? A questão da gente ser legal. A gente pode ser legal mantendo os nossos princípios. A gente pode ter bons relacionamentos mantendo a nossa ética. Então, eu vejo que o caminho é esse, porque eu preciso ter o que me respalda, os caminhos ali, o que eu creio e o que eu não creio, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Porque senão você acaba... fazendo coisas igual eu já tinha falado, né, eticamente
que você não faria, talvez moralmente você não faria. É por isso a questão do líder de si mesmo, né? Porque ele sabe quando dizer sim, quando dizer não. Que entra a questão dos princípios. Então, e para falar bem a verdade, galera, o objetivo do nosso podcast é aproveitar essa oportunidade. De verdade, porque todo ser humano precisa desenvolver essa liderança de si mesmo. Sim. Todos, sem exceção. Então nós não estamos falando de ser líder de uma grande organização, ser um cara multimilionário, ser um cara referencial, deixar um legado para as próximas gerações. Claro que tudo isso é daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Consequência. Quando que a gente começa hoje a ser um bom líder? A hora que a gente começa a tomar as decisões mais primárias. A qualidade do sono, a qualidade da alimentação, a qualidade da vida, do esforço físico, da prática de esporte, dos relacionamentos, com quem eu quero conviver, o poder das conexões, as amizades que eu quero estabelecer, quem vai andar comigo no meu dia a dia, com quem eu vou abrir meu coração, quem eu vou ouvir ativamente e poder contribuir. Então, assim, dentro desse contexto é que eu creio que esse podcast pode servir de uma referência, uma base, um conteúdo para qualquer um que ouvir, está nos assistindo agora, poder ter os seus insights e falar, caramba, eu preciso tomar uma decisão. Eu não preciso ser pai, ou líder de juventude, ou líder de célula. Eu preciso ser um ser humano e tomar essa decisão. Eu preciso liderar a minha vida. Exato. Então, assim, de forma prática, o que você tem feito para liderar as novas gerações? As novas gerações? Então, eu tenho, vamos lá, tentado crescer nessa função, né, de liderar novas gerações. Então, eu leio muitos livros, tenho buscado pessoas que são inspiração para mim, então, grandes líderes, principalmente na minha área. Então, vamos lá, pastor Léo Matos, pastor Marcos Madaleno, são pastores que me inspiram, me motivam. Tem alguns pastores também que a gente ouve para aprender como não ser. Né? Sem citar nomes daí, né? Sem citar nomes, aí a gente guarda. Guarda no coraçãozinho. Ora pela vida do irmão. Mas ouço podcasts, assisto filmes que vão nessa direção mesmo, de traduzir um pouco para a gente da realidade daquele jovem, daquele adolescente, conversar com eles, olho no olho, entende? Estar envolvido, me relacionar. Eu acho que a maior chave que tem que ser virada é o relacionamento, na minha área, tá bom? Liderando hoje jovens, eu preciso me relacionar com eles para entender o que está no coração deles. Então, cafezinho, bate-papo, um beach tênis. Não sei jogar, tá, gente? Mas eu vou. E se diverte. E me divirto. E todo mundo se diverte junto. Exatamente. Então, assim, estar com eles, eu acho que é uma das maiores ferramentas, mas buscar sempre o crescimento, entender o que está acontecendo, capacitação. Então, podcasts, livros, cursos são o que nós precisamos, além, lógico, né? Da leitura da palavra. Para nós, no caso, né? Como pastora, eu não posso esquecer, é a primeira coisa do dia. E a última também. Então, esse tem sido o meu caminho. Uhum. E você, Fezão, o que você tem feito para liderar e formar novas gerações de líderes? Em termos de igreja, eu acredito que a submissão em relação à visão que a igreja tem, né? Então, antes de eu liderar, eu também sou liderado. Então, eu tenho sido estimulado a esse crescimento e se arriscando muitas vezes. Então, acho que a liderança precisa correr riscos e eu acho que eu estou nessa fase. E para pré-adolescentes e adolescentes eu tenho tentado ser um amigo que escuta. Então, assim, eu vejo que esse ruído geracional entre pais e filhos tem sido, cara, isso tem sido uma dificuldade, né, dos pais de entender os filhos e os filhos tentar entender também os pais. Só que eu vejo que a maturidade, né, tá nas mãos dos pais. Então eu vejo tem muito filho que é mais maduro que o pai, né? Exatamente. Então, enfim, é tema para outro podcast. Esse eu queria muito estar, falar sobre geração. Até porque esse final de semana eu ministrei os pré-adolescentes. E daí eu falei, mas vocês insistem Falei sobre perseverança. Vocês perseveram no relacionamento com os pais de vocês? A menina não. Daí eu falei, por quê? Não, eu começo a falar qualquer coisa, já vira um sermão, já é motivo para sermão, eu prefiro ficar quieto. Então, caramba, eu vejo que para essa geração, para adolescentes e adolescentes, nós precisamos ser um ouvido, tentar entender os sentimentos, os sonhos, e é isso que eu tenho tentado investir. A gente tem visto, na verdade, uma geração extremamente conectada, mas que se sente abandonada. Isso. Se relaciona com o mundo inteiro, mas se sente sempre sozinho. Né? É o tal dos filhos órfãos de pais vivos. Ou seja, tem acesso a todos os conteúdos de
tudo quanto é tipo, até conteúdos impróprios, evidentemente, mas é uma galera que tá afim de fazer o bem, é uma galera que tá afim de praticar boas causas, né, boas ações, mas o diálogo dentro de casa está muito complexo, né? O que vocês diriam, assim, especificamente para pais agora, de forma rápida, né? O que você diria para pais de jovens? Esses caras acima de 18, 20, 25 anos, os pais que estão nos assistindo, ou mesmo os jovens, como que a gente pode melhorar essa relação hoje? Bom, para os pais, eu diria para auscultarem o coração dos filhos. Mais do que escutar. Mais do que escutar. Porque o que está lá dentro, de fato e de verdade, muitas vezes a gente não tem tempo. Cara, Os o cara pais vai entrar não na estão conseguindo faculdade, ter vai fazer tempo. pós-graduação, vai fazer um curso e aqui, de forma clara, você está ouvindo a pastora dizer auscultar o coração. Auscultar o coração, Ai, meu Deus. exatamente. Porque, essa coisa de... Eu conheço meu filho, na verdade, a gente está vendo que não. Porque conhecer é muito mais do que você simplesmente perguntar como foi o seu dia. É se interessar por como foi o seu dia. Entende? Porque muitas vezes o pai e a mãe sentam até perguntam, e daí como foi o seu dia? Mas o filho começa a falar e não presta atenção. Se na sequência o filho fizer uma pergunta ou começar a falar assim, blá, 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 o pai e a mãe nem percebem, entende? Charlie Brown, lembra o desenho de Charlie Brown? Quem conhece sabe o que eu tô falando. E nesse sentido, então, os pais precisam realmente... E eu acho que o Fê vai acabar dizendo na mesma linha, porque é o que a gente tem notado, né? Porque o jovem de hoje, ele é resultado do que faltou também na pré-adolescência, Exato. Né? E aí, Fezão, como que a gente pode aguçar, como que a gente pode melhorar essa relação pais e filhos, essa galera que tem de 11 a 16, 17 anos? Tem só mais uma coisa que vale a pena a gente colocar, bem rápido. É o pai e a mãe não querer impor sobre o filho o que eles desejam para os filhos. Ok. Mas entenderem o que o filho também tem como desejo, porque existe um desejo no coração daquele filho. Sem dúvida. Né? Ainda mais o jovem, né? Acima de 18 anos, Exatamente. o cara já tá com a ele já bem tem formada, uma né? ideia. E aí eu vejo muito pai e mãe falando assim, não, meu filho não vai fazer isso não. Isso não dá dinheiro. Não, isso daí não dá dinheiro, não é esse caminho, não foi isso que eu sonhei para você. Ei, não sou eu que sonho, quem sonha é Deus. Ah, uau. E aí, Fezão? Eu acho que a pergunta que você fez acabou respondendo, né? Porque eu vejo que é a questão de relacionamento e a questão de administrar as expectativas. Então, eu fiz um exercício esses tempos atrás com os pré-adolescentes lá da igreja também e coloquei quais as expectativas que os pais têm sobre vocês. Todos colocaram, meus pais esperam que eu seja perfeito. Então... Peraí, acho que saiu aqui. Não, pode continuar. Ah, pode? Não estava pegando daí a TV. Ai, desculpa, cara. Tá, desculpa, volta. Ai, meu Deus. Não tem problema. Então, eu vejo que os pais têm gerado uma expectativa muito grande sobre os filhos, e isso que a Ká falou, né, dos sonhos, de transferir esses sonhos, e relacionamento. Você coloca assim, quais expectativas que você, eu coloquei lá nesse exercício, quais expectativas você tem sobre os seus pais? Eu gostaria que meus pais passassem mais tempo comigo. Isso é Então, geral, né? E é quase 100%, assim, é uma porcentagem muito alta. Então, os pais estão preocupados muitas vezes em transferir expectativas, em dar bons estudos. E eu não estou falando que está errado você instruir seu filho, não estou falando que está errado você investir financeiramente nele. Mas sonhe com o seu filho, não sonhe pelo seu filho. Então, dê a mão. Quando seu filho cair, dê a mão, estende a mão. Quando ele se frustrar, esteja do lado dele. Então, eu tenho visto isso. E só a última dica, que estou falando demais, é a questão da gente não julgar a causa dos nossos filhos, no sentido assim, nossos filhos têm dores. E muitas vezes o pai olha e fala, mas não é nada. Então, sentar, ouvir, tentar entender o coração, vida na vida. Eu acho que essa é a expressão, é vida na vida, é relacionamento, é olho no olho. Aliás, isso daí pode ser para qualquer líder, né? Porque um líder olha para um liderado seu que está sofrendo, às vezes ele está num momento de vida diferente, ele olha e fala assim, mas você está sofrendo por causa disso? Sim, mas é dor, Sim, né? é dor. Então vamos respeitar a dor do outro, né? Enfim, nós estamos aqui num podcast, né? Evidentemente, muitos pais não ouvirão, não assistirão esse episódio, mas o que vocês diriam especificamente para os jovens
que entendem que têm maturidade espiritual, estão entendendo o cristianismo, estão entendendo o conteúdo que a gente tem ensinado com relação à Bíblia e podem liderar dentro de casa. Qual é a postura desse jovem? Vou começar com a Cá. Qual que deve ser a postura desse jovem para ele poder liderar dentro de casa? Primeiro é o exemplo. Então, o que ele quer que os pais façam com ele, desculpa, a maturidade chegou para você primeiro, talvez, do que para os seus pais. Então, nesse caso... Maturidade espiritual, você diz, né? Exato. Então, nesse caso, ele vai ter que liderar a família, por exemplo, né? Então, ele vai ter que dar o primeiro passo. Então, quando a gente entende essa maturidade, essa liderança espiritual que Deus deposita sobre as nossas vidas, sobre um jovem, a gente está entendendo que Deus os está capacitando também para matar aquele orgulho, aquela dor mais profunda, para ser curado aquilo, para ele ir na direção dos pais e realmente estimular, gerar um ambiente diferente daquilo que ele recebeu a vida inteira. Então, aquilo que eu quero, eu faço. Eu torno realidade dentro do meu lar, né? Top. E você, Fezão, adolescentes, como é que ele vai liderar dentro de casa? É complicado, né? Eu acredito que a palavra que me vem é honra. Então, o adolescente, ele tem muitas vezes a mania de achar que ele sabe tudo e que tá tudo errado. Então, a honra, eu acredito que é olhar para as coisas boas que os seus pais fizeram, porque, querendo ou não, os nossos pais nos lideram, né? Nós fomos e somos influenciados pelos nossos pais. Positivamente e negativamente. Então, eu acredito que a honra é você saber identificar tais coisas, tais influências, valorizar a influência que foi positiva e a influência que foi negativa, você buscar em outros líderes, e que daí entra a questão dos pastores, a questão dos amigos e sempre na questão da ética e da moral, né? Uhum. E da fé. Então, eu vejo que é a honra. A gente precisa honrar os nossos pais, mesmo muitas vezes os nossos pais não nos entendendo, mesmo que seu pai te entenda só 10%, honre esses 10% do que ele te entende, do que ele fez você ser de bom, enfim. Ah, legal. Eu acredito que é honra. Qual a idade certa para começar a liderar? O que vocês acham? Adolescente, pré-adolescente, pode liderar, Fezão? Como é que você está lidando com essa juventude aí? Eu acho que, igual eu falei, todos têm a oportunidade de liderar, no sentido de vida, né? Falando de círculos de influência. Todos estão aptos a liderar. Eu acho que a liderança é uma questão de escolha, certo? Então, escolha liderar desde cedo. Lidere seus amigos, seja uma pessoa que atraia outras pessoas, que as pessoas busquem validação em você, no sentido do que você gosta, e eu acredito que está muito relacionado à questão da fé. Tem como ser um crente, você ser um crente legal. Então, eu acredito que a influência é o estilo de vida. Seja um crente legal. A respeito de células, seja um crente legal, para de ser crente chato. Por favor. E a respeito de célula, como eu tenho liderado uma área de células, né, de pré-adolescentes e adolescentes, a gente tem tomado um cuidado na questão de delegar uma liderança de célula para alguns pré-adolescentes, por essa questão, muitas vezes, do status, né? Porque o cargo é chamativo, então muitas vezes eles gostam disso pelo impulso, então a gente precisa trabalhar o coração. Então, cada caso um caso, não tem uma regra de idade, a gente cuida do líder individualmente. Tá, mas e daí? E o pré-adolescente, adolescente que chegou lá, eu quero liderar, meus amigos estão liderando, eu quero liderar. O que você faz? Um balde de água fria? Sai daqui, moleque? Não, jamais, né? Então a gente vai trabalhando primeiro, a questão do caráter, de você entender onde está o coração dessa pessoa, se está na questão do cargo, né? Ou se está na questão de querer uma influência, ser uma influência positiva na vida das outras pessoas. Então a gente tem cuidado, a gente acaba delegando tarefas e responsabilidades sem o determinado cargo, líder de célula, por exemplo, até a pessoa madurar, né? Maturar. Então, é isso, acho que é um investimento mesmo. Acho que... E falando de quem pode liderar, é lá na faculdade, é com 18, 20 anos, a hora que o cara entra na faculdade, ou quando o cara sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, é lá que começa a liderar? Ou ele começa muito antes? Como é que é isso aí? Muito antes. E a gente tem visto aí uma galera bem disposta na liderança, né? Com esse desejo. É aquilo. Por que eu quero liderar? Que é o que o Fê falou, a questão do caráter, né? Por que eu quero liderar? Acho que essa é a primeira pergunta que eles têm que começar a se responder para si mesmo, né? Por que eu quero liderar?
Porque quando eu desejo liderar, é sinal de que eu tenho algo muito bom para oferecer. Então, o que eu tenho para oferecer? Se um pré-adolescente aos 11 anos entende que ele tem algo muito bom para oferecer, ele é um líder. Então, ele pode liderar. Legal. Entende? Então, é nesse sentido. Então, não é lá, é aqui. Quando eu começo aqui, inclusive, daí eu já chego, né, para esse momento de um status de liderança, onde, de forma profissional, eu já chego com uma bagagem muito maior. Entendi. Muito legal. Vamos lá, partindo para o momento inspiração. Fezão, quem são os líderes que mais te impressionam e mais te influenciam hoje? Ó, vou puxar a sardinha, hein? Olha lá. Eita. Eu gosto. Não, mas o cara que mais me influencia é você, Dani. Hoje eu é, falei moleque. isso na nossa reunião. show! Eu acredito que a sua influência na minha vida é algo que me motiva, é algo que me faz crescer. E muitas vezes, e eu vejo que a gente precisa estar olhando para a pessoa que está vivendo a vida com a gente. Né? Então, é o meu líder primário, assim. Então, você me inspira muito. E alguns que me impressionam, eu gosto muito, vou falar de cristãos, né? Eu gosto muito do João Paulo, do Céu na Terra. Acredito que Legal. a explosão dele, assim, é muito, muito maluca. Muito de Deus. Tem o Tim Keller em termos de sabedoria, conteúdo, profundidade. conteúdo e profundidade, mais do que a questão de liderança, né? Ele é por uma questão de referência teológica mesmo. Eu acho que esses dois assim têm me influenciado bastante. E você, meu amor, quem te impressiona e te influencia hoje? Quem são esses líderes, essas líderes? Né? Então, vamos lá. Eu realmente... Eu vou aqui na linha do Fê, né? O meu primeiro líder, logo de cara, é você, né? Que além de marido, é chefe. É o nosso boss, né, Chefe Fezão? é chefe, né, pai? Nossa, sensacional! Meu pai. Muito bom. Então, você é o primeiro líder que realmente, como eu falo, né? Líder por exemplo. Então, a gente vê a sua liderança na prática todos os dias. Não tem como excluir você da nossa vida, né? Então, da minha vida, no caso. Mas, além de você, então, algumas pessoas... Eu tenho muitas pessoas que hoje me inspiram. Então, para falar, que nem eu citei o Marcos Madaleno, o pastor Léo Matos, o Tim Keller... Temos eu gosto muito da pastora Thalita Pereira. Gosto muito o jeito dela falar. Eu gostaria muito de ser assim, bem dinâmica, despachada, que nem ela, ótimo, sabe? né? Muito legal, Nossa, o sotaque dela é sensacional. Thalita, te amo. Tem hoje o pastor Rodolfo, né? Uma pessoa que lidera mesmo, e a gente vê essa liderança como que saindo dos poros dele, né? Então, tenho aprendido muito com ele também. A pastora Cibele, esposa do pastor Rodolfo, que está muito próxima a mim e me inspira bastante, o jeitinho dela, com a naturalidade dela, mas também com a originalidade dela. Isso me inspira bastante. Eu realmente entendo que para ser líder eu tenho que ser original. Então, são pessoas que na prática eu tenho visto originalidade, entende? Legal. Então, quando eu busco um líder para me inspirar, eu vou observando ele para ver qual é a originalidade dele ali, entende? E Fora livros? outros nomes, né, Fezão? Que a gente sim, tem Douglas sim, Gonçalves. Então, um cara que eu tenho curtido bastante, assim, não tem muito conteúdo em termos de livros nesse sentido, mas que tem feito uma liderança muito legal em termos de coragem, é o Davi Miranda Neto, que tem me inspirado bastante. Cara, esse moleque é revolucionário, né? Então, assim, eu acho que cada um você vai ter um aspecto do que você admira e da influência que você pega dessa pessoa. Desculpa ter citado moleque, né? Mas é mais pela idade, que ele tá sendo muito corajoso, muito audacioso. Não, né? várias lutas. Mexer com cultura mesmo, de uma igreja inteira. Tradição. Tal. Porque é questão Mas, de honra, cara, né, deixa eu falar uma coisa pra honra vocês, assim, ó. Um líder que se destaca, ele não pode ter medo de criar culturas, influenciar culturas.
Sabe, de verdade, cara, você criar uma nova cultura para uma geração, você entender a necessidade do momento e ter coragem de mexer. Cara, sempre foi feito de um jeito, mas eu estou tendo uma direção, isso é liderar. Estou tendo a direção exata, estou tendo a convicção diante do Senhor que é hora de fazer uma coisa diferente, de fazer mais ou melhor, ou fazer, não necessariamente em comparação, pior, melhor, mas de fazer diferente, de criar novas culturas. O líder tem esse chamado e ele pode fazer isso sem medo, né? O Davi Miranda é um cara que realmente... e o que eu quero deixar para o nosso telespectador é que essa coragem não significa rebeldia, né, em relação à mudança de cultura, porque entra num outro conflito e que pode ser assunto de outro podcast. Coragem ou rebeldia? Coragem ou rebeldia. Porque eu vejo isso. A questão, é honra. Honra, se faz desse jeito é porque teve um motivo, mas a gente também, para mudar, a gente precisa apresentar os motivos do porquê mudar. Então, sair só metendo o pé na porta não rola, né? Senão a gente vai começar a fazer revoluções. Até porque todo mundo sabe o que deve ser feito, mas são poucos que realmente fazem e depois conta como fizeram. Exato. É verdade? E todo esse mundo é o segredo, eu tenho né? o segredo do sucesso, 7 chaves, 8 conceitos, 10 passos, mas eu quero ver fazer, né? E depois falar, cara, eu fiz assim com muito custo, né? Aliás, e isso ser líder é sempre sofredor, né? É a não frase, tem jeito. né, que o Dani fala bastante, a gente aprendeu, né, Fê? Eu faço, você me observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. Você faz, eu te observo. Aí, o princípio da liderança. Você vai pagar um curso de pós-graduação para quê se você pode ouvir o podcast? Pode liderar. O podcast só para horas complementares, para faculdade. E vem cá, e livros? O que vocês têm lido aí com relação a esse tema, né? Liderança, livros que têm inspirado vocês neste momento? Então, vamos lá. Nós temos lido... até por inspiração do Dani, né? Desqualificado. E eu Olha trouxe só, aqui, porque nós gente. estamos estudando esse livro com a nossa equipe. Olha que da hora, Desqualificado. Gente, transformador. Steven Furtick, o cara que é fundador da Elevation Church, né? Esse livro, sem dúvida alguma, tem mexido com muitas coisas aqui dentro de mim. Me feito entender que ser desqualificado não é algo ruim. Né? Mas eu vou deixar só isso assim. Me chamou a atenção o subtítulo ler, né? do livro, né? Como Deus usa pessoas quebradas para coisas grandes. Cara, esses dias eu mostrei esse livro para uma amiga e a hora que eu falei desse subtítulo, ela começou a chorar. Ai, meu Deus, tá vendo? Mas é isso, gente. É isso, porque nós estamos sendo desqualificados pelo mundo, né? Essa cultura do cancelamento... Cara, é demais, né? Tem tudo a ver com não concordo, desqualificado. tiro da minha vida, né? Exato. Então, acho que fica a dica aí, é uma leitura de cabeceira. Tem que estar ali, né? Mas tem uma frase que ele fala ali dentro, muito, muito preciosa, que eu vou deixar aí para um gostinho, né? Que ele fala assim que Deus, entendendo que nós somos alguém e não precisamos fingir ser outra coisa, Deus não pode abençoar o que eu finjo ser. Então, essa frase pegou muito meu coração. Tem trabalhado muito em minha liderança, na minha vida, né? Fora ele, tem um livro para quem está liderando células, que a gente também estudou junto. Tem sido um guia bacana, a gente está fazendo com a nossa galera, que é Células Excelentes, do pastor Léo Matos, né? Meu time de liderança. Léo Matos. Em breve, Léo Matos no Pode Liderar. Isso. Augusto Cury, leio muito, gosto muito. Fica a dica também, porque é uma pessoa que me faz... alcançar a ciência de um jeito que eu nunca imaginei alcançar. E eu colocaria aí num livro que é bom, que eu li faz muito tempo, mas é de liderança que é muito importante. É Liderança Corajosa, apesar de toda a polêmica do autor, é um excelente livro. Não, pode falar, Bill Hybels. A igreja continua, a Liderança Summit lá em Chicago continua voando. Bill Hybels, cara... Aprendi muito com esse cara, impressionante. E pro meu coração, a respeito de liderança, o livro Enraizados. Eu não lembro quem é o autor, mas ele conta a história de um pastor que saiu de uma igreja grande e começou uma comunidade, como ele construiu, e o coração dele antes estava em coisas grandes, mas Deus tinha chamado ele, enfim, para criar raízes. Então, eu acredito que é um livro
interessante também pra galera aí. Tem um livro que nós estudamos na igreja também, num curso de mulheres, que chama Pés como os da Corça nos Lugares Altos. Esse vai trabalhar bastante essa questão do nosso eu, dos nossos medos, da nossa identidade. Então, eu acho extremamente relevante a leitura. Muita literatura, muitos autores relevantes aí pra galera que tá ouvindo assistir, né? Considerações finais e abraços. Quero mandar um beijo pra minha mãe. Mentira, zoeira. Pra minha mãe e meu pai, pra você. Né? Eu ia fazer essa aí, meu. Eu vou mandar um beijo pra Tainha. Amor da minha vida. Ai, meu Deus. Considerações finais. Não desista de ser líder. Pelo contrário, avança, vai. Você tem um potencial incrível. Esses tempos atrás a gente pregou sobre o poder, né? E tem uma dinamite dentro de você. Então, só explode, só avança, só cresce. Lidere, mas lidere com convicção. Lidere a si mesmo e lidere os outros. E onde a galera encontra você? Quem quiser te seguir, assistir os teus sermões, participar do culto que você lidera, como é que é? Canal da igreja, IPI, primeira IPI Londrina no YouTube, Instagram da Juventude, @JuventudeAmp, e o nosso Instagram, @Cadanzen com K. Todo mundo pergunta, seu nome é Camila com K? Não. Meu nome é Camila com C. Mas quando eu e o Dani resolvemos um dia criar uma marca pra gente, nós decidimos escrever Cadanzen, que é Camila Daniel Zemuner. Olha lindo, só que lindo, porque nós somos uma só carne, né, mano? Eu já briguei com eles. Tem que separar esse Instagram. Eu já falei. O que Deus uniu, o homem não separa. Comenta aí no chat. Comenta aí o que você acha. Separa ou mantém? Fezão. O Fezão querendo causar polêmica, separar o casal. Considerações finais e abracinhos. Mãe, pai, te amo. Eu não mandei meus beijos, hein? E falar pra você, independente da sua idade, lidere. Observe se você está sendo mais influenciado, se você está influenciando pessoas. Se você não está influenciando pessoas, eu espero que esse podcast tenha sido um clique e um start do Espírito Santo aí para você mudar a sua cultura de vida, se preparar para os desafios, porque o mundo está aí, engole mesmo, e a gente tem que estar pronto para isso. E a gente está à sua disposição, se você quiser conversar, se você quiser trocar uma ideia, contar alguma situação, confessar pecados. Onde a galera te acha, Fezão? Mesmo as redes sociais que a Ká falou ali, né? Primeira IPI Londrina. Primeira IPI Londrina. @JuventudeAmp. E meu Instagram é Felipe Palhares com 2 S. Ele foi pegar a colinha, gente. Eu não sabia se era Palhares, Felipe, se era... E o culto? Que horas? Aonde? Sábado. 7 horas. Você que é jovem e adolescente. E pré-adolescentes? Pré-adolescentes, 5 horas lá no Espaço Esperança. Aguardamos vocês. Isso mesmo. Muito legal. Isso, e domingo também, né? Para os jovens um pouquinho mais experientes ou que acham que o culto de jovens não tá dando mais, sabe? Domingo, 10, 19, estamos lá, certo? Esperamos vocês. Novas gerações. É muito cedo para liderar? Você ouviu aqui essa entrevista, bate-papo incrível com a Camila Zemuner, minha esposa linda, meu querido irmão, amigo, Felipe Palhares. E a pergunta que eu deixo para você é vítima desse sistema ou você é protagonista da tua história? Quem você quer ser? Quem você deseja formar? Que tipo de homem, mulher você quer se transformar nos próximos dias? Tudo começa com um passo hoje, agora. Jesus Cristo não foi vítima da cruz, ele protagonizou a maior história de amor e de salvação em favor da humanidade. O mundo foi dividido por causa desse episódio. Então você não é vítima do teu passado, da circunstância, da tua vida social, econômica, financeira, familiar, da estrutura de passado que deixou marcas. Você pode hoje ser protagonista e escrever uma linda história de amor com você mesmo e com as pessoas que estão ao teu redor. Então, vem com a gente. Esse foi o primeiro episódio do podcast Pode Liderar. Conteúdo que você ouve e já pode liderar. Nos vemos em breve. Tchau! Wender Feijó, guarda esse nome. É o cara por trás das câmeras. Eita! Wender e Camila, beijo. Valeu, até mais.